Fala pessoal, tudo bem? Olha só, imagina você construir gráficos fantásticos. A ideia de hoje é a gente usar uma ferramenta, vamos utilizar o R, que é um programa voltado para desenvolvimento estatístico, trabalho com dados, para fazermos gráficos sensacionais. Estou com um exemplo desse gráfico aqui, que ele usa o conceito de heatmaps, ou seja, mapas de calor, e você constrói gráficos fantásticos onde você consegue entender comportamentos. Observe que aqui nós estamos relacionados à vacina, tá? Então, nós temos aqui os estados americanos, nós temos uma variação de tempo, ou seja, que vai de 1930 ali a depois de 1965. Temos a faixa de aplicação da vacina e como é que foi esse comportamento. Temos a faixa aqui embaixo que diz a intensidade, ou seja, 0 casos até o máximo de casos possíveis. Então, você consegue entender que depois do processo de vacinação, o que ocorreu? A redução dos casos. Mas nós vamos aprender a fazer esse tipo de gráfico. E essa é a ideia desse vídeo para você. Fique até o final, acompanhe todas essas dicas que pode ser muito útil para o seu dia a dia. Primeiro passo, nós vamos separar o conjunto de dados. O conjunto de dados que nós vamos usar é um conjunto de dados aplicados a, aplicados à saúde. São doenças que são dados abertos dos Estados Unidos. Então vamos lá. Então nós vamos abrir o nosso R. A ferramenta que nós vamos estar utilizando é o R Studio, ou seja, essa ferramenta aqui. Ela é muito fácil de se instalar, instala em qualquer sistema operacional, no Linux, no Mac e no Windows. Ele vai estar iniciando aqui a sessão. Nós vamos fazer alguns passos de boas práticas no R. Esse gráfico eu poderia estar fazendo em qualquer outro tipo de linguagem ou ferramenta. Por que eu estou fazendo em R? Porque ele deixa esse aspecto mais bonito, e é uma linguagem muito útil para quem está trabalhando com dados. Então é bom você ir se familiarizando e entendendo o poder dele. Após aberto o RStudio, o que eu vou fazer? Eu vou criar um projeto em R. Então eu vou vir aqui, não tem nenhum projeto selecionado. Vou criar um novo projeto em R. Por que projeto? Porque ele vai ficar tudo organizado, beleza? A ideia é você conseguir organizar. Então, eu posso direcionar um diretório existente, mas vamos criar um novo diretório, um projeto, vamos dar um nome, vamos colocar aqui teste. Teste não, vamos colocar aqui aula gráficos, ok? Então, nós vamos aos poucos, colocar aqui no meu desktop, não quero opções avançadas, então vou criar. Então, aqui o projeto ele foi criado. Então eu vou minimizar aqui para vocês verem. No meu desktop está aqui. Eu vou até apagar esse gráfico aqui. Então ele está aqui, beleza? Então nessa pasta eu vou abrir minha parte de dados. Eu vou colocar aqui nela. Então, eu vou arrastar os meus dados para ela, tá? São dados abertos, mais uma vez, só relembrando vocês. Então tá aqui, já coloquei aqui. Posso fechar isso aqui. Vou aqui no meu RStudio. Então, os dados já estão aqui, ó, no RStudio, ok? Se eu clicar nele, eu posso ver os arquivos. Ah, tá, ele disse que é grande demais para ver os arquivos. Ah, tudo bem. A gente olha de outro modo. Eu vou vir aqui, RScript. Vou salvar como modelo 1, aula gráfica, ok. Então ele já ficou aqui, certo? Eu preparei um conjunto de etapas para vocês, eu vou estar mostrando aqui para que fique de uma forma mais fácil e prática para vocês entenderem, tá bom? Eu vou colocando os trechos do código e explicando e executando. Pode ser que aconteça algum erro nessa execução? Sim. Aí a gente tenta resolver
aqui em tempo real, tá bom? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu outro monitor, que o primeiro código que nós vamos trabalhar são as bibliotecas, ou seja, as bibliotecas que nós precisamos para executar. Caso você não conheça o R, você pode procurar um curso básico do R, ou caso você não encontre um que lhe agrade, você dá um toque aí para a gente que a gente produz um para vocês, tá bom? Então vamos lá. Tá aqui, então as bibliotecas são essas bibliotecas que eu preciso. Então eu vou colocando por tópico, tá bom? Carregar as bibliotecas necessárias. Então vamos executando um a um aqui, ó. Executei. ggplot, ok. Vamos conferindo aqui na parte de baixo. Executei o outro aqui, ele não tem. Ele está dizendo que não tem esse pacote. Então nós vamos pegar aqui. Uma das formas de instalar é você vem aqui em Package, você coloca aqui, Install, ok, yes. Aí ele vai tentar instalar os pacotes. Ele disse no meu caso que já estava instalado, mas ele não estava funcionando. Talvez algum problema, não sei. Vamos testar aqui. Tá, provavelmente ele está dando um defeitozinho com algum outro pacote. Vamos tentar terminar de instalar para ver se ele vai. Ok, todos os outros foram, exceto esse aqui. Então vamos tentar entender porque ele está com problema. Ah, tá. Ele está faltando alguns pacotes básicos. Vamos fazer um update. Tá, vamos tentar aqui. Vamos procurar aqui. Ele achou esse aqui. Vamos ver se ele tem outro. Ver se esse assistance aqui, se ele ajuda a instalar alguma biblioteca que ele esteja faltando, tá? Às vezes, quando a gente está trabalhando com esse tipo de ferramenta, é uma questão meio que intuição também. Então, a gente tem que tentar, tá bom? É importante que no seu dia a dia você se adeque. Talvez você ache uma outra ferramenta, coisa do tipo, mas o importante é conhecer um pouquinho de cada um. Ele está instalando aqui. Ele instalou muita coisa aqui, né? Tá, então vamos lá. Vamos tentar executar de novo. O ggplot. Agora ele foi. Provavelmente ele estava faltando alguma dependência, ou seja, algum trecho de código que estava faltando nele. Mas deu tudo certo, isso que importa. Então vamos lá. O próximo código, a próxima é carregar os dados. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos carregar os dados aqui. Então você pode observar isso aqui. Após o carregamento dos dados, aqui ó, o sdiasis.csv, que é esse aqui. Opa! O nome está um pouquinho diferente. Nós precisamos pegar um nome igual, tá? Tem que ser idêntico. Então vamos pegar aqui, copiar, vamos verificar aqui se agora vai certinho. Ok, vamos executar. Então ele vai pegar, carregar os dados, que ó, ele tem 759 mil linhas e 7 variáveis. Que ele tem aqui, ó, incidência a cada 100 mil habitantes, tem número de casos, tem qual que é a doença, tem o estado, aqui no caso o estado americano, e o EPI, ou seja, quando foi coletado esse dado. Beleza, tudo certinho. Esse outro aqui, ele vai converter os dados para esse formato, table. Então, vamos executar.
Então, converteu aqui, beleza. Tudo perfeito aqui os dados, certo. Vamos salvar. Vamos seguir para a próxima parte. Então, lembra, bibliotecas. Depois de bibliotecas, a gente carrega os dados. Carregou os dados. Agora nós vamos para a próxima parte, que é mostrar os dados. Então, eu colocando linha a linha, já deixei aqui preparado para vocês. Estou acompanhando aqui com o meu outro monitor. Então, aqui eu executo, ele vai mostrar aqui a parte inicial dos dados. E agora, nós vamos resumir esses dados. Tá? Vamos resumir esses dados, que é essa parte aqui. Então, resumir os dados, que esse data summary, então, ou seja, os dados estão aqui, que é estado, o ano, a doença e número de casos a cada 100 mil habitantes, né? Que foi um cálculo que foi feito. Então, tá aqui, ó. Então, fez um resumo de todos esses dados. Beleza? Tá. Então, agora, nós vamos mostrar novamente as 3 primeiras linhas de como é que ficou aqui. Na verdade, nós vamos mostrar as 3 primeiras linhas do data ponto summary. Vamos executar. Então, aqui, os dados de sumário. Então, entenda que é aquele princípio. Eu tenho outros vídeos que falam sobre tratamento de dados. Então, você tem que observar que, dependendo dos seus dados, você pode colocar até num formato semelhante a esse. Aqui está usando caso de doença, mas você pode pensar, você pode usar dados relacionados à violência, você pode usar dados relacionados à quantidade de vendas, você pode aplicar isso na sua questão de alunos, notas, agrupamento de notas, enfim. Você tem que tentar visualizar a forma que você consegue aplicar isso para o seu problema. Eu tenho alguns vídeos que falam sobre tratamento de dados no nosso canal e detalhes que você deve observar, tá bom? Então, vamos lá. Agora nós vamos filtrar os dados relacionados à poliomielite, tá? Então, lembra que aqui eu tenho diálise, eu tenho vários tipos de doença, né? Se você olhar os dados, aqui o sumário, você pode ver que tem pólio, tem vários outros tipos de doença. Então, nós vamos evitar esses tipos de doença, vamos filtrar para um grupo específico de doenças que a gente quer executar. Então, por exemplo, quando você usa esse comando aqui, estou criando um conjunto de dados que se chama pólio, que vai receber do data summary, ele vai ter um filtro na coluna doenças e eu quero tudo que seja pólio. Então ele pegou, então são 1860 observações e 4 variáveis. Se eu entrar nesse conjunto de dados, está aqui, todos pólio, ok? Então é um filtro, um recorte do seu universo principal, beleza? Feito isso, nós vamos criar um primeiro gráfico aqui. Nós vamos por etapa, que nós vamos melhorando esse gráfico ponto a ponto. Tá, gente? Então eu estou fazendo bem tranquilo esse vídeo, não estou nem preocupado muito com o tempo dele, que depois você pode olhar a parte que você tem mais interesse, mas é para que vocês entendam o processo. É importante que tecnologia é só o meio, o processo de construção da solução é mais importante do que o meio. Então vamos lá. Por que eu estou falando isso, né, gente? Porque tecnologia muda. Então, executei aqui. Ok. Vamos ver se já temos algum gráfico aqui. Ah, tá. Vamos ter que gravar P1, né? Então, P1. Executar. Opa! Apareceu. Olha só. O primeiro gráfico aqui, ó, apareceu, tá? Ele apareceu como? Apareceu dessa forma aqui. Vamos tentar subir aqui. Onde tem os estados,
tá? Então, vamos regular aqui, salvar. Então, nós temos aqui a cada 100 mil habitantes o número de casos. Você vai de 0, que é o mais escuro, até o mais azul, que é o com maior casos. Os dados faltantes vão ter essas lacunas. E tá assim. Só que visualmente esse gráfico ainda não tá tão bom, né, cara? Não tá, digamos assim, perfeito, aquele negócio assim, sabe, lindo. Não tá. Então nós vamos melhorar ele, tá bom? Então deixa eu voltar aqui para o nosso código. Vamos dar uma diminuída aqui por enquanto. Vamos ver se no zoom... Ah, pronto. Melhor. Quando eu clico no zoom aqui, ele já aparece assim. Fica melhor para a gente mostrar, tá? Vou já deixar ele maior. Então tá aqui, ó. Então, um heatmap, onde nós temos ano. Temos aqui o ano, que é o fator de tempo. Os estados. E aqui a intensidade, ou seja, do número de casos a cada 100 mil habitantes. Beleza? Então vamos fechar isso aqui. Salvar. Vou diminuir aqui um pouco. Show. Deixar ele aqui pequenininho. Tá, a gente vem trabalhando aqui. Então pronto, já mostrei o primeiro gráfico. Eita. Sem querer eu fechei aqui. Pronto. Já mostramos o primeiro gráfico. Vamos ver aqui. Pronto. Ficou melhor. Tá. Então, o primeiro gráfico já foi. Agora nós vamos definir melhor as cores. Então, lá na frente, quando a gente definiu aqui importar uma biblioteca de cor, a intenção era essa. A intenção era justamente essa, para quando chegasse aqui, a gente definisse as cores. A vantagem do RStudio é essa, ó, porque eu estou trabalhando com cores e ele já fez isso. Então, ele já alterou as cores, você não está vendo, porque nem eu, né? Porque eu não coloquei para mostrar. Então, eu vou pegar aqui, eu vou criar um gráfico P2, que esse gráfico P2, eu vou deixar aqui já. Primeiro gráfico, ok. Definição de cores. Mostrar segundo gráfico. Então, eu estou fazendo aqui um gráfico P2 que recebe P1 mais a definição aqui das escalas. Então, feito isso, o gráfico ele recebe uma nova coloração. Olha como essa aqui, galera, olha como essa é infinitamente melhor. Então, aqui você consegue ver claramente o comportamento, a diferença que tem nessa faixa de tempo aqui de 1950 até agora, tá? Então, você consegue notar a diferença. Então, nós vamos agora adicionar os eixos aos gráficos. Então, vamos adicionar aqui os eixos, que são os títulos dos gráficos. Parece que está com um errinho aqui. Tá, vamos só ver aqui. Vamos lá, pessoal. Então, assim, essa parte agora é só a questão dos eixos, tá? Após executar ela, caso dê um errinho, observe onde você está executando, porque às vezes você clica aqui e manda executar e ela dá um problema, tá? Então, após essa modificação, deixa eu abrir aqui, olha como é que o gráfico está ficando. Olha que legal esse gráfico está ficando, olha. Então, ele já está aqui, bem bacana. Os estados, o ano e tudo beleza, o número de casos. Vamos evoluindo esse gráfico, tá bom? O passo seguinte agora
Eita, perdão. Ia passando, ó. Vocês não falaram nada, ia passando. Nós temos que mostrar o P3. Senão, como é que ele vai alterar lá? Não vai alterar. A gente estava mostrando P2, tá? Então, P3, aqui, pronto. Agora a gente executa o P3. Pronto, pronto, pronto. Agora sim. Que apareceu aqui o rótulo. Olha só como o gráfico começou a ficar mais bonito. E informativo. Que a ideia de um gráfico, gente, é mostrar uma informação para que outra pessoa consiga entender sem a necessidade de você explicar, né? Claro, vai depender do nível dos dados, do conhecimento em si. Olha só, aqui já está dizendo que é o número de casa a cada ano, identificou qual é o tipo, show, beleza. Agora sim, tá bom? Vocês não falaram nada, aí passou, né? Então vamos lá. Agora nós vamos aplicar um quarto gráfico, que nós vamos colocar um outro elemento nele, tá? Então assim, gente, a questão de gráficos, ela tem que ser muito bem aproveitada, porque é muita coisa. Vocês estão vendo que a gente vai digitando muita coisa, ele vai criando aqui. Mas se vocês quiserem, eu posso disponibilizar esse código para vocês também. Então, a ideia é o seguinte aqui. Vamos lá. A ideia aqui é aplicar uma temática clássica ao gráfico, que ele vai mudar a cor. Então, aqui ele está no P4, né? Então, a gente tem que mostrar para que seja alterado ali no programa P4. Vamos executar o P4. Parece que bagunçou um pouquinho. Vamos lá ver. Ah, bagunçou não, só foi ali. Só foi naquela visualização pequena. Bagunçou não. Ou seja, passou aquela barra que estava ocupando um espaço gigante na lateral, passou aqui para ela ficar de forma horizontal. Beleza? Então o gráfico está aí. Show. Ok. O outro passo é agora ajustar a barra de cores. Então, eu estou seguindo, não sei se vocês estão notando, né? Eu estou acompanhando aqui com o monitor da lateral aqui que eu tenho. Eu já fiz esse código para vocês. Pode ser que dê erro, pode ser. Mas a ideia aqui é facilitar um pouquinho. Então, por exemplo, aqui no gráfico P5, nós estamos ajustando a barra de cores. Então, observe que ele tem todo um processo bem carinhoso para que você consiga gerar um gráfico bem legal. Ou seja, aquela barra estava feinha, né? Pequenininha demais. Agora sim, barra ajustada. A pessoa que olha o seu gráfico, ela tem condições de observar de uma maneira mais adequada, sabe? Mais legal assim. Show. Então o gráfico está ficando lindo. Então vamos pegar aqui. Tá bom? P5 já foi mostrado. Agora nós vamos adicionar uma linha vertical. Para que serve essa linha vertical? Essa linha vertical, a ideia é você posicionar uma área de comparação, uma linha uma área de conhecimento, tá? Então, se você vier, eu vou pedir para mostrar aqui. Então, se eu mostrar aqui o P6, nesse exato momento, agora ele vai adicionar uma linha. Nós vamos abrir aqui para visualizar, que é essa linha de quando começou a ser aplicada a vacina da poliomielite. Então, visualize a questão aqui para vocês, tá? Qual que é a ideia central desse processo? Você tem um gráfico bonito, que você quer apresentar uma ideia, você quer que a pessoa olhe, entenda um contexto, aí você coloca essa linha, olha só como ficou legal. Então, quando você coloca essa linha, você está dizendo o seguinte, olha, a partir do momento da vacinação, ali por volta de final de 1950, entrando ali em 1955,
nesse interstício aí, foram onde ocorreram grandes, uma quantidade interessante de número de casos. E após isso, após a vacinação, o número de casos foi caindo. Observe que o número de casos vai caindo até não ter mais nenhum caso, ou seja, a erradicação da doença. Olha só que legal. Então, é isso que o gráfico apresenta para a gente. E por último, você pode, para a gente estar finalizando aqui, tá salvando o gráfico. Ou seja, a gente está visualizando aqui, mas você pode salvar esse gráfico aqui, salvar esse gráfico em PDF. Aí ele pergunta se é no mesmo diretório, yes, da seção. Ah, tá. Pronto. Eu coloquei yes, era 1. Beleza, então no diretório, ou seja, na pasta do nosso projeto, foi criado um gráfico em PDF com o nosso caso aqui de poliomielite. Olha que legal. Então, show de bola. É esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aprendam muito isso. A gente pode, existe meios de você deixar mais enxuto esse código, mas esse passo a passo fica para vocês. Bem legal. Aproveitem nosso código. Vou dar mais uma passadinha aqui, depois você pode olhar com mais calma. Então, só revisando, carregamento das bibliotecas, nessa parte aqui. Depois, carregamento dos dados. Apresentei os dados, criei um sumário dos dados, concatenando com algumas informações. Filtro dos dados que você quer. A questão aqui da cor dos dados. Você veio estabelecendo uma paleta de cores. Aí foi gerado o segundo gráfico, o terceiro gráfico, o quarto gráfico, tá bom? Aí foi aí o quinto gráfico e o sexto gráfico. Então, fica aqui para vocês esse gráfico muito bonito que você pode usar em várias situações e representar uma ideia. A gente se vê no próximo tutorial. Um ótimo dia para vocês. E que Deus abençoe você e sua família.